Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área para comentar a respeito da 14ª rodada do Brasileirão. Foram 9 jogos disputados nesse final de semana, campeonato que está quase chegando à sua metade, né? Estamos quase chegando no fim do primeiro turno, no qual se mostra que 3 equipes vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Vou dar minha opinião no final do vídeo. Depois, no final de semana, a gente vai na 15ª rodada, o Max Miller dá a opinião dele a respeito. Mas pelo que eu estou analisando, eu acho que o título não vai escapar da mão de 3 times que vocês já devem saber quais são. Antes disso, galera, para a gente falar porque foram apenas 9 jogos, a gente tem que lembrar que o jogo do Fluminense contra o Juventude, ele foi adiado, né? O Fluminense tinha o jogo da volta contra o Criciúma para fazer pela Copa do Brasil, já que vai ter que jogar contra o Cerro Porteño pela Libertadores na data programada para o jogo da Copa do Brasil. Então, esse jogo Fluminense e Juventude acabou sendo adiado por esse motivo. Amanhã a gente fala sobre a Copa do Brasil no vídeo dos jogos da volta da competição aqui no canal Mais 10 Futebol Clube. Fique ligado. Bora falar então dos jogos do Brasileirão. 9 partidas movimentaram a rodada de fim de semana. Vamos aos resultados. Uma rodada com muita polêmica em relação ao VAR. Quem para esse Flamengo? Primeira vitória do Santos jogando fora de casa, mas jogando muito mal. Ei, rodadinha complicada. Essa teve vitória do Ceará no clássico contra o Fortaleza. Acabou o tabu. E aí vai. Bora falar dos resultados, galerinha? Tivemos aqui Palmeiras 0, São Paulo. São Paulo 0, Palmeiras 0. A gente vai comentar a respeito desse jogo que foi muito polêmico, principalmente pro lado tricolor. Tivemos um empate xoxo, jogo ruim da rodada, entre Internacional 0, Cuiabá 0. Tivemos também a vitória do RB Bragantino, ótima campanha do RB Bragantino pra cima do Grêmio. Ei, Grêmio, abre o olho, Grêmio. Primeiro turno tá acabando e o Grêmio não abre o olho. 1-0 RB Bragantino pra cima do Grêmio, que deve ser a casa de Borja. Será que Borja vai assinar com o Grêmio? Parece que tá tudo bem encaminhado. No domingo, tivemos um passeio na Arena Corinthians, né? Flamengo 3, Corinthians 1. E te digo mais, o Flamengo tirou o pé, ou poderia ser muito mais. Flamengo, quem segura o Mengão, hein? Tivemos a vitória do Galo. O Galo bateu o Atlético Paranaense por 2-0 no Mineirão. Tivemos a vitória do Sport fora de casa para cima do Bahia por 1-0. E a vitória do Santos para cima da Chapecoense também por 1-0 lá na Arena Condá. Fechando a rodada, tivemos a vitória do Ceará no clássico Vozão por 3-1 para cima do Fortaleza, né? Vozão versus Fortaleza. O Ceará bateu o Fortaleza do Vojada. E tivemos um empate entre 1-1 entre Atlético Goianiense e América Mineiro. Belezeira? Galera, vamos falar então sobre os jogos dessa rodada, dando destaque para aqueles jogos mais polêmicos, que mais chamaram a atenção em relação aos times grandes aqui do Brasil. E começando a falar sobre 2 empates que tivemos na rodada, né? Não do Clássico Paulista ainda, calma que a gente vai chegar lá. Falando do empate que tivemos em Goiânia, né? Atlético Goianiense 1, América 1. A Ameriquinha saiu na frente, Coelho fez 1-0. E o Atlético Goianiense buscou o empate 1-1. Resultado é bom para algum dos dois? Talvez um pouquinho mais para o América, mas em termos gerais o empate é ruim para os dois. O Atlético Goianiense estava vindo de uma vitória fora de casa contra o Santos. E o América que está na briga contra o rebaixamento. O 1-1 acabou sendo ruim para os dois. Outro resultado, esse sim foi melhor para o visitante do que do mandante, foi o empate entre Internacional 0, Cuiabá 0, que se tem aquele quadro do programa, o jogo bosta da rodada, vai para esse, porque que jogo ruim. O Internacional não conseguiu bater o Cuiabá, ficaram no 0-0, ponto bastante valioso aí para o Cuiabá na briga contra o rebaixamento, e a situação do Internacional é preocupante, galera. O Internacional precisa acordar para a vida, porque senão corre risco sério de disputar para não cair, Internacional. Dizem que alguns jogadores vão ser afastados, o Aguirre não deu jeito nessa Ferrari ou nesse carro popular aí do Internacional. Então a gente tem que ficar de olho aí nessa situação. Galerinha, bora falar dos outros resultados do Campeonato Brasileiro? Verificando aqui, tivemos uma vitória de um visitante na rodada também, né? O Sport, com gol no final do jogo, bateu o Bahia por 1-0. O Bahia que chegou à sua 3ª derrota seguida. E o Sport conseguiu uma baita vitória fora de casa. Com essa vitória, o Sport saiu da zona do rebaixamento e empurrou o São Paulo
para a zona da degola. Grande vitória do Sport. Já um dos líderes do campeonato, que viu a diferença para a liderança cair, foi o Galo. O Atlético Mineiro bateu o Atlético Paranaense no jogo de entre Atléticos por 2-0. Deu o Galo na cabeça, o Atlético Mineiro muito forte nesse Brasileirão. E dessa vez nem precisou dos gols do Hulk. Venceu por 2-0, o Atlético Paranaense, que vinha fazendo um bom Brasileirão, tá ali na briga entre os 6 primeiros ali. E vamos ver, esse Galo aí promete que vai entrar forte na briga do Brasileirão. E como eu disse, para mim existem 3 equipes que vão brigar pelo título. E uma delas é o Atlético Mineiro, que com essa vitória aí mostra que está cada vez mais forte em busca do Brasileirão. Será que dessa vez o Galo vai ser bi, meu povo? Será? Vamos aguardar. Continuando aqui com os jogos da rodada, vitória do RB Bragantino para cima do Grêmio por 1-0, né? O RB Bragantino voltou a vencer dentro de casa. O RB Bragantino tem uma história interessante, né, no Brasileirão, né? Ele consegue resultados muito bons fora de casa, mas em casa vinha tropeçando, né? Era empate, às vezes talvez uma derrota, estava empatando muito, mas dessa vez conseguiu vencer o Grêmio, o desesperado Grêmio de Filipão. RB Bragantino 1, Grêmio 0, RB Bragantino ali também no top 6 do Brasileirão, ótima campanha do Massa Bruta. E o Grêmio, precisa acordar, Grêmio. Vamos deixar para jogar o campeonato na que estiver lá no segundo turno. Tudo bem, o Grêmio tem 12 jogos, tem 2 a menos que a maioria das equipes. Mas precisa acordar. 7 pontos no Brasileirão em 12 jogos. Meus amigos, que campanha ruim essa campanha do Grêmio no Brasileirão. E preocupante, hein? Preocupante. O Filipão vai ter que trabalhar muito com essa equipe aí se quiser fazer o Grêmio sair dessa situação. Mas não teve jeito, Massa Bruta 1, Grêmio 0. Bora falar de outros jogos aqui do Brasileirão, pra gente começar a falar de 4 jogos importantes aqui. Falar a respeito da vitória do Santos, né? O Santos venceu a primeira partida fora de casa nesse Brasileirão. 1-0, gol de Carlos Sanches. Ainda no primeiro tempo ele bateu a primeira e errou, né? O goleiro pegou. Só que o juiz mandou voltar pro goleiro e achou que teria adiantado. Foi lá novamente. E dessa vez foi na gaveta, sem chance pro goleiro. Partida muito ruim do Santos, principalmente no segundo tempo. Se não fosse o João Paulo, como já tinha sido contra o Independente lá na Argentina pela Sul-Americana, o Santos teria perdido para a Chape. No segundo tempo a Chape foi muito melhor. Só não conseguiu um empate porque o João Paulo estava iluminado. E tecnicamente falando, a Chape é um time muito fraco. Então só não conseguiu empatar a partida até virar, porque o João Paulo estava num dia eliminado. E ontem o Santos jogou muito mal. O time do Diniz muito atrás, o time o jogo inteiro atrás, esperando contra-ataques que não aconteceram. Muito estranho o tipo de estilo de jogo do Diniz, que não é desse jeito, né? Ontem o Diniz parece que estava mais preocupado em conseguir a primeira vitória fora de casa do Santos, que era o pior visitante contra o pior mandante, que ele não quis nem saber de ficar com a bola, nem nada, se defendeu como pôde, e graças ao João Paulo, o Santos saiu com essa vitória por 1-0 aí. Galera, no clássico entre Fortaleza e Ceará existiu um tabu. O Ceará não vencia o Fortaleza há quase 2 anos, né? Pelo que eu ouvi falar aí, vinha de empates e derrotas e tal. E dessa vez o Ceará conseguiu quebrar o tabu, voltou a vencer o Fortaleza, que vinha voando, né, no comando do Voyager. Vinha de vitória, estava muito bem no campeonato, chegado de São Paulo fora, vinha de vitória na Copa do Brasil. Só que o Ceará foi lá e aumentou a invencibilidade do Ceará, que não perde já faz um mó tempão. O Fortaleza até saiu na frente, né? No primeiro tempo. O Ceará empatou ainda no primeiro tempo com o Vina. No segundo tempo, o Kleber e o Eric definiram a vitória do Ceará, do Vozão, que venceu o clássico por 3-1. Vitória indiscutível. O jogador do Fortaleza deve estar com a cabeça inchada esse começo de semana. Mas a vitória do Ceará foi boa, que faz um ótimo Campeonato Brasileiro, o Ceará também, juntamente com o Fortaleza. Como é bom ver 2 equipes aí do Nordeste fazendo um campeonato tão bacana que nem Fortaleza e Ceará. Galerinha, vamos falar agora sobre um passeio. Acho que foi um passeio, né? Houve um passeio na Arena Corinthians. O Flamengo bateu o Corinthians por 3-1. E poderia ser muito mais, né? Porque o Bruno Henrique perdeu um gol inacreditável no Futebol Clube. Com o gol aberto, a bola ainda bateu no tornozelo dele e voltou na mão, aí não valeu. Mas o Flamengo, meus amigos, final do primeiro tempo, 3-0 o Flamengo. Sem chance pro Corinthians. Parece que o Flamengo tava jogando com a ABC. De tanto que tava fácil pro Flamengo, o Flamengo não tava fazendo nenhum esforço. O primeiro tempo do Corinthians foi vergonhoso. Os torcedores do Corinthians estão bravos, né, com o Silvinho. Acho que o Silvinho não é treinador pro Corinthians.
É estranho, né, cara? Porque o Silvinho fora de casa, ele consegue ter bons resultados, mas na arena, a campanha dele é péssima. Péssima, péssima, péssima a campanha do Silvinho. E o Flamengo, galera, vai falar o que do Flamengo? Faz gol com o Everton Ribeiro, a Arrascaeta jogando muito, Gabigol como sempre, Bruno Henrique fazendo gol, Gustavo Henrique fazendo gol em cima do Fagner, que não marca nem o peito do Gustavo Henrique direito. Cara, não dá. Infelizmente, o nível de competição do Corinthians nesse Brasileirão não é competir com o Flamengo, Atlético, Palmeiras, até com São Paulo e outras equipes aí. É para competir em meio de tabela e talvez sonhar em disputar uma pré-Libertadores, o que eu acho já pouco provável. Pra isso, já tem que torcer muito que o Renato Renato Augusto e o Juliano mudem um pouco a cara desse time. Vamos ver se no próximo jogo eles vão estrear, né? Isso aí, Flamengo muito forte na busca do título brasileiro. Quem para esse Mengão, hein? 3-1 Flamengo, porque o Flamengo tirou o pé no segundo tempo, viu, galera? Poderia ser bem mais. E o Corinthians conseguiu um gol no finalzinho, depois de um chute que a bola desviou lá no zagueiro do Flamengo. Galera, bora falar do jogo do São Paulo agora. São Paulo e Palmeiras fizeram no Morumbi o jogo pela 14ª rodada, o jogo de abertura da 14ª rodada do Brasileirão. Jogo marcado por polêmicas. Antes de chegar nas polêmicas, a gente tem que falar uma coisa. O São Paulo foi muito melhor no Clássico. O São Paulo jogou muito melhor que o Palmeiras. E quando eu falo muito melhor, não é que, tipo assim, massacrou o Palmeiras. Eu acho que, tipo assim, jogou melhor. Se fosse analisar a partida de modo geral, acho que uns 60-40, 65-35. O São Paulo foi melhor mesmo sem Benítez, mesmo sem Luciano, mesmo sem Arboleda. E mais uma vez o Abel tem problema com o que tem feito o São Paulo. O Palmeiras jogou muito mal, fez uma partida muito abaixo do esperado. O Palmeiras não jogou bem. E já a quarta vez que o Palmeiras pega o São Paulo esse ano que não consegue vencer. E só não perdeu porque o VAR colaborou um pouquinho. E por que colaborou um pouquinho? Não vou nem discutir os dois antes do primeiro tempo, porque na minha opinião, o Rigoni estava impedido. O Rigoni no final do jogo foi expulso, né, pela reclamação do gol no final da partida, tá fora do jogo contra o Atlético Paranaense. E também não acho que foi pênalti. Acho que o Gustavo Gomes não fez pênalti no jogador do São Paulo dentro da área. Para mim não houve empurrão, nem um contato muito forte. Para mim estão dois lances que eu acho que o VAR corrigiu de maneira correta, do meu ponto de vista. Só que o gol contra o Gustavo Gomes, para mim foi mal anulado. Eu sei que existe tal das regras lá, se o jogador tá impedido, ele participa da jogada, que ele empurrou o jogador do Palmeiras, não sei, cara. Mas pra mim o gol foi contra. Na minha opinião, o gol não deveria ter sido anulado. São Paulo foi prejudicado? Foi prejudicado. Mas são interpretações, galera. Tem gente que acha que o gol foi bem anulado. O que a gente pode fazer? Só que o São Paulo vai na CBF, vai reclamar, vai pedir explicações, porque o São Paulo, na opinião dos dirigentes são paulinos, é tão prejudicado pelo VAR assim, não só nessa partida, como em outros jogos. Vamos ver aí o que a CBF vai falar a respeito desse processo de São Paulo. Clássico 0-0, tivemos duas pipas, uma do Palmeiras e uma do São Paulo. Até empate entre pipas no jogo tivemos. Mas se esperava um clássico melhor. Mas se tivesse até um vencedor, seria o São Paulo, até por esse gol no final. Mas o VAR decidiu anular. A torcida São Paulina tá putaça da vida. Será que com razão? Será que não? Na opinião de cada um. Na minha opinião, o gol do Gustavo Gomes contra não deveria ter sido anulado. Mas coisas do futebol, a gente tem que entender as interpretações e as regras. Talvez na regra, alguma coisa disse que aquele gol deveria ter sido anulado mesmo. Paciência. Galerinha, bora falar da classificação do Brasileirão aqui rapidinho. O vídeo já tá ficando bastante longo, né? Vamos lá aqui então. Ó, o G6 do Brasileirão hoje temos o Palmeiras na liderança com 32 pontos e o Atlético Mineiro com 31. Então, só uma informação, no meu ponto de vista, a briga pelo título é entre Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, principalmente Flamengo. Algum desses três times será o campeão brasileiro de 2021. Para mim, o título não sai da mão desses três times. Ok? Na terceira posição e na quarta posição, ambos com 27 pontos, Fortaleza e Bragantino. E fechando o G6, o Flamengo, que tem 24 na quinta posição, mas tem 2 jogos a menos, pode chegar a 30. E o Atlético Paranaense, que tem 23 pontos, fechando ali o G6 do Brasileirão. Na zona do rebaixamento, São Paulo 12 pontos, América 11, Grêmio 7 e Chapecoense 4 pontos.
Galera, esse foi o vídeo do Mais 10 Futebol Clube, falando a respeito da 14ª rodada do Brasileirão. Um abraço e até a próxima. Se inscrevam no canal.